Olá, meninas, boa noite. Hoje vamos dar início ao estudo de Isaías 48, segmento, na verdade, né? É segmento. E aí, Isaías 48, versículo 1, eu destaquei aqui uma frase, na verdade, uma frase no versículo 1. Eu vou ler o versículo todo. Desculpa, vamos orar primeiro, né, gente? Porque eu estou acostumada mais a participar do que meditar. Então, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nesse momento, na tua presença, diante da tua palavra e nesse estudo de Isaías 48, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco. A gente não está contando uma história para distrair, para falar da vida dos outros, aquilo que aconteceu, mas meditar e procurar nos encaixar diante da nossa necessidade, das nossas falhas, das nossas fraquezas, ver, aparar as arestas, ver o que a gente precisa consertar, ver o que a gente precisa resolver diante do Senhor, na nossa conduta, com a nossa vida, o que somos, o que fazemos, o que representamos na verdade para o Senhor. Não queremos estar inserido na situação de rebeldia, de arrogância, de infidelidade, de injustiça, mas que cada vez mais nós possamos nos ajustar na tua vontade, andar segundo os teus pensamentos. Meu Deus, fazer o contrário de muitos que eram servos do Senhor, que andavam com o Senhor, eram teus filhos, mas transgrediram e pagaram um preço caríssimo com suas vidas, meu Pai. Então, venha abençoar cada uma de nós, nos ajude a compreender, nos mostre aquilo que precisamos ver. Que cada um de nós aqui possamos, meu Deus, tomar, ser sensível à voz do Senhor, para ouvir o que o Senhor quer falar através desse estudo, porque o Senhor tem algo para falar com cada uma de nós. E aqui não venha ficar apenas um estudo como se estivesse participando apenas de socializando uma com as outras e falando de coisas sem sentido. Não, meu Pai. Que seja algo para nos edificar de fato, de verdade, para nos fazer crescer, desenvolver na fé, na salvação, sermos uma referência do Senhor, testemunhas vivas, pessoas que venham ser farol para ajudar outras pessoas a se encontrar, sair da perdição. Esse é o objetivo do Senhor para as nossas vidas, meu Deus, que venhamos progredir em nossa fé, crescer, estar cada vez mais edificados, e cada vez mais ajustados à tua vontade, meu Pai. Fale conosco forte nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos abençoe. Amém. Então, exortação de Deus para com Israel, capítulo 48, versículo 1, onde eu destaquei a frase: Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chameis do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, né? A situação da gente aqui é, vivendo dia após dia na presença de Deus, com título ou sem título, frequentando a igreja, fazendo correntes, propósitos, participando de campanhas, mas toda essa nossa luta que temos vivido, né, nesse segmento vida secular e vida espiritual, tentando alinhar as coisas para manter um equilíbrio. Será que aqui nós não estamos inseridos na frase desse versículo, mas não em verdade e nem em justiça, né? O que adianta ser servo de Deus e não agradar a Deus? O que adianta ser servo de Deus e não os nossos pensamentos não coadunar com os pensamentos dele? Ser servo de Deus, mas não sermos justos. Então, qual o propósito de ir na igreja se a gente não perdoar?
Qual o propósito de servir a Deus se não for para andar com a vida limpa, com sinceridade, com a vida transparente diante dele, né? Quem ele sabe quem somos no oculto. Então ele chama atenção aqui, mas não em verdade e nem em justiça. Essa vida corrida que a gente leva de quem tem seus filhos, seu trabalho, seja autônomo, seja funcionário, tem família, né? Às vezes, de repente, mora sozinho, não quer dizer que não tenha afazeres. É uma pessoa que tem menos coisas para se preocupar, mas tem uma vida para tocar. E como é essa vida desse servo casado, dessa serva casada, desse filho, desse marido, né, dessa mulher solteira, de repente mora só com os pais? Como é a conduta dessa serva, dessa evangelista, dessa obreira, né, dessa responsável de grupo? Que Deus não olha para a nossa posição, para a referência que temos na igreja, o título, o diabo também não olha nada disso. O diabo olha a gente como a gente é, de fato e de verdade. E Deus olha a gente pelo nosso valor que nós temos diante dele, de fato e de verdade. Então, é, seguindo aqui nessa frase, mas não em verdade e em justiça. É algo para dormir meditando, para colocar a cabeça no travesseiro. Normalmente eu faço isso. Sempre eu leio um versículo e aquela parte que me chama a atenção, eu fico. Aquilo me chama a atenção e eu fico, né, me perguntando, me avaliando, que é importante a gente estar sempre fazendo essa avaliação constante diante de Deus. A nossa vida não pode ser corrida, não pode ser uma vida de correria, como é que o povo aí fora, né? Acorda de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito, né? Durante o dia trabalha, faz suas coisas, vai fazer todas as suas tarefas e já meio que no piloto automático. Jamais a gente pode viver no piloto automático e num costume. Nós não podemos ser religiosos. Nós devemos viver em espírito e em verdade, né? A vitória, na verdade, do cristão é essa. A diferença de cristãos e cristãos são os que andam na carne. Tiveram encontro com Deus em algum momento, no início de sua carreira na fé, de repente nasceram de novo, receberam até o Espírito Santo, mas com o passar do tempo. Será que andam em espírito e em verdade? Será que andam na justiça? Vai relaxando, isso vai se dissolvendo com o passar do tempo. E esse servo, que antes era servo, agora vai sendo apenas um frequentante. Já vai sendo uma pessoa que está apagada, uma brasa, né, que está perdendo o calor, que está perdendo o fogo. Então, dando seguimento aqui, no versículo 2, alguém precisa ou quer falar alguma coisa? Dar algum parecer? Eu gostaria. Você trouxe para a gente uma coisa bem interessante. Não importa realmente títulos ou quantidade de tempo na presença de Jesus, isso não se traduz em santidade de verdade. A gente vai ver que Judá, a quem está sendo dirigido esse texto, né, essa profecia, Judá já é uma fração de toda Israel. Judá é uma fração de toda Israel e, em princípio, seria das 12 tribos a tribo que mais estava priorizando Deus. Era a tribo que ainda estava guardando alguma referência de Deus, alguma santidade, ou pelo menos era o que eles tentavam. E isso não impediu de vir sobre eles o juízo, ainda que fosse um remanescente de Deus aqui na terra. Deus não os poupou de pagarem o preço pelas suas transgressões. Não tem como a gente não tem como a gente mensurar a dor que Deus teve de fazer com que Judá passasse pelo que passou no cativeiro da Babilônia. Não tem como a gente mensurar. Mas dá para a gente ter uma noção, porque muitas vezes nós somos esse Judá, nós somos esse Israel rebelde, né? De termos tido um encontro com Jesus, de termos tido um encontro com Deus, sabermos quem Ele é,
entender o que ele espera da gente e a gente querer insistir em fazer as coisas do nosso jeito, insistir em querer ser, permanecer do jeito que nós chegamos até ele, sem que haja uma mudança, sem que haja uma transformação. E muitas vezes a transformação que acontece não nos traz mais santidade, mas nos traz até uma arrogância da gente achar que a gente é melhor do que os outros, né? Porque tem um título, porque acaba absorvendo alguma responsabilidade dentro da igreja, dentro da obra de Deus, e é muito fácil a gente se perder nisso, né? Acreditar que porque Deus está contando com a gente, que nós temos a nossa salvação garantida, que nós estamos andando em santidade. Nem sempre isso é verdade. O que é verdade é que Deus está nos dando uma oportunidade. Ele não vai usar as pedras, ainda que ele possa. Ele vai usar almas. E ainda que não estejamos preparadas para servir a Deus, é impossível estarmos preparadas para servir a Deus. Deus vai contar com a gente dentro das nossas condições. E a gente não pode permitir que isso nos torne pessoas arrogantes. Então, é muito interessante a gente saber exatamente qual é o nosso lugar dentro do reino de Deus, que é aos pés do Senhor Jesus. Se a gente tem essa compreensão, a gente não vai se tornar aquele filho rebelde como Judá se tornou. A gente não vai fazer aquilo que desagrada a Deus. A gente realmente vai buscar a santidade, vamos buscar sermos testemunhas mesmo de Jesus aqui na terra, sempre priorizando fazer a vontade dele e não fazendo a nossa vontade. Vamos lembrar que quando ele está falando aqui, ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel e saíste das águas de Judá, ele está apontando justamente para aquele remanescente, as águas de Judá. Ele não falou de todo Israel. Judá também era Israel, ok? Fazia parte da geração de Israel, mas era um remanescente. E quando ele aponta para esse remanescente, ele aponta para aqueles que permaneceram fiéis por mais tempo. Mas a gente vai ver que, ainda que eles fossem o remanescente que permaneceu por mais tempo, caíram e caíram muito feio. Como Rosa falou, pagaram um preço muito caro na hora que ela estava falando aí, falando na sua oração. Pagaram um preço muito alto por eles terem desviado do seu propósito inicial. Então, esse apontamento aqui para as águas de Judá era de onde tudo começou, onde nasceu. E essas águas de Judá, pessoal, não vamos nem pensar necessariamente em alguma fonte de água lá perdida em Judá. Eu acho que nesse momento aqui a gente tem obrigação de espiritualizar o texto, porque de fato essas águas, essa fonte, é o próprio Deus. Então, são os filhos de Deus, são chamados pelo nome de Deus, são aqueles que são herança do Senhor. Não era para estarem passando por essa situação. Não era. Ainda que nós hoje tenhamos essa mesma consciência, somos filhos de Deus, somos chamados por Deus, somos feitos filhos por adoção, pela misericórdia do Pai, e filhos por adoção são mais amados do que aqueles que nasceram do próprio ventre, diga-se de passagem. Então, a gente não pode usar disso para abrir pretexto, para abrir brechas e acharmos que a gente pode se sentir alguma coisa. É nessa da gente se sentir alguma coisa, de se sentir, não, eu sou filho de Deus. E aí a gente começa a ficar arrogante e se achar maior e melhor do que os outros. Aí isso é um pecado muito grande, né? Diante dos próprios princípios de Deus. De a gente achar que é alguma coisa, quando toda verdade, né? Tudo que realmente somos e tudo que podemos vir a ser, vem do Senhor. O chamado é do Senhor, a criação é do Senhor, né? Toda a honra a Ele. Nós somos os vermezinhos de Jacó. Pode continuar aí.
Então, o estudo de Isaías, no capítulo 48, começa com uma repreensão aos israelitas que se mostram teimosos e desobedientes, né? Como se não fosse pouco ser teimoso, também desobediente. O capítulo mostra que Deus tem sido paciente com o seu povo, e hoje não é diferente, né? Sempre foi assim, e ele sabe porque ele é longânimo. Quem somos, o que seria de nós se Deus não tivesse a paciência que ele tem, a longanimidade que ele tem? Então, ele também pede que nós sejamos, quando ele diz que sejamos longânimos, misericordiosos, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, muitas vezes a gente não é nem misericordioso, né? Com certas situações. Perdemos a paciência assim, mas aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, que tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala, ele cai em si e sabe que ele não pode perder a paciência, ele não pode perder, ele não pode deixar de ter misericórdia, porque muito mais Deus teve dele, e então é isso mesmo. O justo farta-se de afrontas. Deus farta-se de afrontas, imagine nós, né? Só que com Deus é diferente. A gente farta-se de afrontas e apresenta a Ele para que Ele trabalhe, segundo a vontade dele. A gente não pode agir de justiça própria. Deus, ele faz a justiça dele segundo a vontade dele. Ele sempre se fartou de afrontas a nosso respeito, assim, na questão da nossa rebeldia, de sempre poder perdoar quando a gente se arrepende, de sempre nos lavar, nos remir quando a gente se volta para ele, né? É aquela situação, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros, não importa o que você fez, desde que você se derrame, tudo certo, vai continuar, vai pagar, vai colher, vai ter consequências porque você plantou. Nem ele pode mudar isso, mas a misericórdia, a salvação está ali, sobre nós. Fugi um pouquinho aqui do que eu estava falando, mas é que uma coisa vai puxando outra. Esse estudo aqui, pelo que eu pude perceber, ele é extenso. Se a gente for olhar na minúcia, ele não vai acabar hoje, como o meu não vai acabar, embora eu resumi. Mas o meu só vai até o 10 mais ou menos. É porque uma coisa puxa a outra, um versículo, a gente vai lembrando de uma coisa e outra e vai fazendo, né? O que pode, assim, de explicação para a gente poder meditar melhor nessa palavra e não passar de qualquer jeito em cada versículo. O capítulo mostra que Deus tem sido paciente com seu povo, mas que a desobediência deles acabará em julgamento, né? Toda consequência, toda ação tem uma consequência. Em todo o discurso tem sido enfatizado a fidelidade de Deus, que esteve com seu povo desde um princípio, mesmo em meio à desobediência, desde o Êxodo, desde Adão e Eva, desde Noé, desde o Êxodo, desde Abraão, quantos e quantos, as histórias na verdade se repetem, né? Desde que o mundo é mundo, e Deus ali trabalhando em favor, pela misericórdia dele, pelo nome dele, pela justiça dele, nas nossas vidas, nos antepassados, e hoje com a gente não é diferente. Então, 1, 48, capítulo 1, versículo 2, que eu ainda não li, mas vou chegar lá. Essa passagem dirige-se aos prisioneiros de Judá que saíram dos lombos de Judá, ou seja, aqueles que têm a sua origem em Judá, indica a sua, aqueles que têm origem em Judá, indica a sua ascendência natural. Judá, na verdade, significa louvor, né? Então, portanto, a gente fala em Judá, 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 por que esse nome? Gênesis 49, versículo 8. Quem puder acompanhar, 49:8. É bem rapidinho. Já abriram? Pode ler? Judá significa louvor. Se ele escolhe um povo para ter esse nome, essa referência, esse propósito, por que fazer diferente, né? Conhecendo um Deus tão grande, conhecendo um Deus tão absoluto. Aí diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos.
Aqui é Deus dando, né, autoridade, desde muito, para os filhos, para os servos dele. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subsistente, filho meu. Subiste, não. Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu. Encurva-te e deita-te como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Então, desde aqui, Judá, para Deus, já é uma nação com propósito. O Judá de antes e nós de agora, que indica propósito de sua existência diante de Deus. E é nessa situação que a gente tem que começar a abrir o entendimento. Nós estamos fazendo parte desse propósito? Será que estamos ajudando o Espírito Santo a realizar essa obra, a dar continuidade à, à luta que ele tem, né? Porque é trabalhar em nós e através de nós. Será que nós temos dado espaço, ajudado a Deus fazer isso com a gente? Ou vira e mexe, né? A gente está sempre ali se desviando, de uma certa maneira, desse propósito que Deus tanto quer para a gente, que os pensamentos de Deus são mais altos. A gente pensa, normalmente o que passa na cabeça de nós, meros mortais, é o seguinte: a Deus me salvou, me chamou, Ele quer me salvar, e Ele quer que eu salve outras almas também. É, beleza, é isso mesmo, mas tem mais do que isso. E será que a gente consegue alcançar essa profundidade, né, o oceano do Espírito? Deus tem tanto para fazer, para realizar. Ele quer se relacionar com a gente. E será que a gente está dando tanto lugar assim a Deus quanto Ele precisa para fazer com cada um de nós? Porque os pensamentos dele são mais altos, né? Os olhos, a visão de Deus é mais alta, os pensamentos são mais altos. Às vezes a gente quer que Deus se encaixe numa situação que a gente precisa que Ele faça alguma coisa, resolva alguma situação, né? Trabalhe na nossa vida de acordo com o que a gente está moldando. Olha, eu preciso que Deus faça isso, 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 isso. Ah, meu Deus, vai glorificar teu nome. Faz, abençoa para o teu louvor, para a tua glória. Mas você não sabe se é assim, desse seu jeito que Deus quer fazer, né? Então, uma vez eu estava na igreja até um tempo, e eu digo agora, assim, eu prefiro, eu hoje, a forma que eu vivo, que eu ando com Deus hoje, do que no início. Tem o primeiro amor, tem. Mas, assim, a questão da maturidade, do entendimento. Eu não vou jamais trocar essa maturidade de hoje para de antes. Mas, uma vez eu estava falando com Deus, eu estava chateada, é, preocupada, né? Que eu sempre fui muito agoniadinha, né? De 7 meses, querendo, né? Fazer com que Deus se encaixasse tudo. Não é Ele que tem que se encaixar, eu que tenho que me encaixar, né? Tem horas que a gente tem que parar, respirar e deixar Ele falar. A gente fala, 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 mas nem deixa Ele falar. Ele ouve tanta coisa, mas a gente não fala. E aí Ele falou comigo assim, eu não estava bem espiritualmente. Aí falei, poxa, por que isso, por que aquilo, que não sei o quê, fazendo corrente e propósito, esperando a resposta não veio. E até hoje não veio, mas vem. E ele falou assim, você precisa aprender a se relacionar comigo. Tem que aprender, a gente tem que aprender a se relacionar com Deus, né? Não é uma onda uma onda evangélica, porque às vezes o ser humano é muito disso, né? Se apega, a gente, o ser humano tem a nossa parte humana que se apega muito ao que vê, ao que ouve, não é uma onda de sensação, não é o sensacionalismo, né? Aquela fé emotiva, é uma fé consciente, inteligente. Hoje, muita coisa, eu sempre ouvi muitas palavras que até hoje ainda ouço, mas hoje a mente parece que abriu e soa diferente, eu entendo diferente, eu entendo na íntegra como ela é, não como antes. Então, ele falou comigo assim, claro, em bom som, você tem que aprender a se relacionar comigo. Não é você, é que eu fui. Aqui a gente tem essa mania de justiça própria, né? Que para Deus a nossa justiça é como farrapos imundos. Uma vez o bispo
o esposo da dona Viviane, o bispo Júlio Freitas, ele falou que a gente acha que está tudo certo, que a gente fica se avaliando, não, eu estou aqui, tá, isso aqui tá legal, isso aqui tá ok, vai ticando ali, colocando um quadradinho verde, eu estou assim, graças a Deus, minha consciência está limpa. Mas a sua justiça para a sua autojustiça, a maneira que você se olha, nem sempre para Deus está tão assim, nem sempre você está arrebentando tanto assim. A sua justiça são como trapos imundos. Então é Ele quem te avalia, é Ele que te avalia. Então, nisso que eu estava muito chateada, hoje eu não estou conformada, mas eu estou aguardando, eu não sabia aguardar. Eu achava que se eu fizesse um propósito com 7, 14, 21, vinha assim, pá. Pode ser que venha com os anos, pode ser que venha de uma outra maneira. Hoje eu entendo isso, mas antes não era assim. Então ele falou: aprenda a se relacionar. É ele quem vai falar com a gente. Você tem que aprender a entender os sinais de Deus para a sua vida. Então, dando continuidade aqui, ó, o que indica propósito da sua existência diante de Deus. Então, a gente tem que estar nesse propósito. Qual é o propósito dele para nós, né? Um povo que louva a Deus. Eles têm uma grande confissão. Eles se chamam Israel, que significa guerreiro de Deus. Aí a gente vai ver essa referência em Gênesis 32, 28. Gênesis 32, 28, eu já estou aqui. Vamos passar um pouquinho para frente, melhor para trás, né? 32, 28. Porque esse Judá, né, lá de trás, eles estavam assim, nós somos a nação de Deus, nós somos o Judá, a nação santa. E aí, Deus, espera aí, que você não é lá essas coisas. Olha que, o que eu estou vendo em você, que você não vê. Gênesis 32, versículo 28. Esse visão é tão... Está aqui. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. De fato, Deus engrandeceu, engrandeceu e muito, como também engrandece a gente, né? Mas, um pouquinho mais embaixo, né, o pessoal que estava se achando, nós somos a nação santa e escolhida, o Israel de Deus, o Judá. Mas os seus caminhos não são consistentes. Com isso, eles juram pelo nome do Senhor e se chamam pelo nome de Deus, o Deus de Israel. Mas são falsos nisso. São falsos. Um povo que transgride, quer dizer, conhece um Deus de Israel, se chama, o título é bom, cai bem, né? Eu sou o filho do Senhor dos Exércitos, eu sou o servo do Deus vivo, o Deus de Israel. Beleza, mas vocês são falsos. E aí, como é que vai contar com esse Deus? Ele é realmente esse Deus, o Todo-Poderoso. Mas e você? Vocês são falsos diante de mim. Vocês andam em transgressões e em desobediência. Aí eu já não posso ajudar tanto quanto vocês precisam, da maneira como vocês precisam, porque não estou tendo espaço. Eles se gabam de serem a cidade santa, né? Até hoje ainda é visto isso. Vamos ver lá em Isaías 48, 2. Isaías 48, versículo 2. Que Deus está guardando um preparado para eles bonitinho aqui. 48, 2. Isaías 48, 2. Não clamará e não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Isaías 48, 2, é isso mesmo? Só um minuto. Isaías 48, 2. Então, não clamará, não se exaltará e nem fará ouvir sua voz na praça. Não é por aí. Vocês se chamam, se acham, mas olha o que eu penso. Mas se comportam de maneira profana. Eles não pensam que estão lidando com o Senhor, eles não pensam que eles estão lidando com o Senhor dos Exércitos, né? Se chamam pelo nome do Senhor, mas eles profanam um nome que exige referência e submissão.
e não uma religião externa, né? Não um costume. A gente não pode viver de costume, de religião, de cotidiano. É de renovação, é dia após dia, a guerra é todos os dias, e isso exige sempre estar atento. Então, nem todos os que descendem de Israel são de Israel, na verdade, são israelitas de fato. O apóstolo Paulo escreveu mais tarde, né, em Romanos 9:6, porque o povo estava se achando, eles amam esse título, gostam, né, de se gabar disso, mas eles diante de Deus têm falsidade. Eles são negligentes, são displicentes, são arrogantes, vivem de falsidade. Então, Romanos 9:6, o apóstolo Paulo, que mais tarde ele falou referente a isso, sobre essa maneira de se gabar do povo de Israel. Romanos 9:6. Quem puder acompanhar. Romanos 9:6. Podemos? Nem todos os que descendem de Israel são de Israel, de fato, são israelitas de fato. Isso já é uma referência do apóstolo Paulo, né? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada. Parece que Rosa deu uma travada aí, pessoal. Vamos esperar aí um pouquinho. Mas bem interessante aí o que ela traz para a gente com Romanos 9, 6, 7, né? Inclusive o 8 também. E vai expandir essa explicação de quem realmente é filho de Deus. E não necessariamente Deus considera que seja segundo a carne, segundo uma descendência genealógica. Mais do que isso, fala aqui, são os filhos da promessa que são considerados como semente. Nós somos filhos da promessa, né? Graças a Deus por isso. E esse posicionamento aqui de identidade é extremamente interessante. A gente vai ver que ao longo de praticamente todos os textos de Isaías, está lá, são chamados pelo meu nome, são chamados pelo meu nome. Isso é uma ideia de identidade, né? O autor e o próprio Deus quer trazer isso para a compreensão daqueles que estão ouvindo. Vocês têm uma descendência, vocês não são filho de, né, o filho da esquina, do cachorro da esquina, não. Vocês são meus filhos. Esse posicionamento de dar uma identidade é para chamar também a responsabilidade para o que a gente realmente é. Testemunhas do Senhor Jesus, testemunhas do Deus vivo, como eu já falei há alguns minutos atrás. Esse entendimento nosso tem que ficar realmente muito, muito firme, muito bem desenhado dentro da gente. Quem somos? Quando a gente tem esse entendimento, a gente tem uma responsabilidade maior. Normalmente, quando alguém pergunta, e aí, quem é você? Normalmente, a gente responde com a nossa profissão, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade dentro de um meio social, onde a gente tem uma utilidade, uma finalidade. E quando, na verdade, não é necessariamente quem nós somos, é aquilo que nós fazemos, né? Quem é que nós somos? A nossa identidade é, bom, meu nome é Lília, eu Voltei, sou gente. filha,
eu sou filha do Deus vivo, mas é muito difícil a gente falar isso, né? Talvez, acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas em princípio deveria ser a primeira resposta. Essa identificação, você vê que o próprio Deus busca fazer, ele quer colocar isso na cabeça dessas pessoas, que no momento vão estar, inclusive, como escravas, e podem até pensar e acreditar que foram desprezadas pelo pai, e não é verdade, né? Quando a gente tem uma identidade, esquece. A gente tem uma identidade. O pai não vai esquecer, a gente pode até esquecer quem a gente é, mas o pai não esquece quem a gente é, a não ser que a gente abandone-o e aí a gente despreze aquilo que seria a nossa herança, né? Mas segue aí com Rosa, ela já voltou, pode seguir aí, Rosa. Então, 48:4, que Deus está falando sobre a dureza, né? Chamou eles de duros, e hoje em dia tem chamado muitos de nós de duros também. Duro é a tradução literal. A gente vai ver uma referência curta ali em Êxodo 32:9. É bem rapidinho. 32:9. Podemos? Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. É um povo que não se dobra. É um povo que alguns, depois de muito sofrer, depois de muito gemer, de muito apanhar, se torna para Deus. Mas imagine você buscar a Deus e ser uma pessoa dura, né? Uma pessoa que não se quebranta, uma pessoa que tem ali suas reservas, seus idolozinhos, seus deusezinhos, né? Fica metade, metade, metade. Não existe metade, metade, metade de Deus e metade de você. Ou você é todo ou você não é. Você pensa que é. Então, servir a um Deus tão grande, o Senhor dos Exércitos, ser uma pessoa dura, não ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa que as inclinações são todas para o espírito dele. Fica difícil Deus trabalhar, fica difícil também de salvar, o que é pior de tudo. Então, devemos nos atentar para isso, né? Sempre estar vigilante sobre o que estamos nos tornando com o passar do tempo, né? A tendência é estar cada vez mais com ele, não ir relaxando. Então, tem outra referência também, que é Deuteronômio, capítulo 9, 6 e 13. Deuteronômio, a gente abre rapidinho que está perto. Deuteronômio 9, 6 e 13. Ainda falando dessa referência, né? Ferro e bronze são citados aqui como metáforas para rebelião do povo de Deus. 9, 6 e 13. Sabe, pois, que não é por causa de tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a nossa justiça. Somos servos, somos filhos, não fazemos mais que a nossa obrigação em estar em comunhão com Ele, em estar, em combinar os nossos pensamentos com os pensamentos dele. Na verdade, nós temos que absorver os pensamentos dele. Então, sabe, pois, que não é por causa de sua justiça que o Senhor teu Deus te dê essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Imagina, ele está preparando algo para dar para uma pessoa que é de dura serviço, que é rebelde e ainda obstinado. E o que a gente pode perceber aqui é que a longanimidade dele, a misericórdia é grande, né? Embora a gente colha os frutos disso, gemer, padecer, esperar, para rolar mais ainda num deserto, né? A cada dia mais se torna distante essa promessa, e fica difícil para a gente, porque as pessoas sofrem, né?
quando não vê. Chega a esperança, o espírito é quebrado, né? Servir a Deus e de repente você não está vendo Deus agir em seu favor. Mas por que não está agindo em seu favor? Ele não está agindo em seu favor porque você precisa esperar? Ele não está agindo ainda em seu favor porque você precisa passar por um deserto? Ou ele não está agindo em seu favor porque não pode fazer nada por você? Porque tem um problema com você que você tem que resolver com ele para que as coisas possam fluir. No 7 diz assim: Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Vai até o 13, né? Estamos no 8 agora. Pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedras, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra e as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: Levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tirastes do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: Atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. E não é diferente nos dias de hoje, né? Os pastores se acabando de fazer vigílias e propósitos, e sobe aqui, sobe ali. Vamos fazer agora um propósito, é rosa, é manto, é água, e tantas coisas, e muita gente não alcança a vitória. E por quê, por quê, por quê? Porque tem uma obstinação dentro de você, tem uma dureza dentro de você, uma rebeldia, uma idolatria. Você, de repente, você não adora um ídolo, né? Mas você, o seu eu. Então, são várias coisinhas que a gente precisa pedir a Deus que abra os olhos, que dê uma acuidade espiritual para a gente poder se ver, né, cair em si, se analisar, passar um pente fino e ver o que está acontecendo, né? O Bispo Renato, eu falo sempre dele porque eu assisto muito, praticamente todo dia, e é interessante que é a afinidade que eu tenho da maneira que ele ensina, eu gosto muito, é prático, direto e objetivo, e ele falou numa pregação, né, que tem muita gente na igreja que geme e sofre. Aí, esse deserto, essa provação, às vezes não é um demônio. Já se perguntou se não tem um demônio aí no meio? Então, tem toda uma situação. É ter aquele momento que você precisa, né? Quando não aguentar mais, está vendo que tem algo de errado, se rasgar diante do Senhor. Meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que há na minha vida que eu preciso ver que eu não vejo? Né? Às vezes a gente fica cego. É porque somos seres humanos mesmo, a gente fica cego, a gente não percebe, o dia vai passando, o cansaço, a pressa, os afazeres, tanta coisa para fazer, aquelas coisas vão ficando ali, precisa parar. O mundo precisa parar para a gente poder acertar isso aí. Se precisa o mundo parar de girar, tem que parar para poder a gente acertar isso aí, porque não adianta seguir em frente com essa deficiência. Então, a gente é muito fácil de se enganar, é muito fácil de cair. Então, precisamos realmente estar armados nessa guerra contra nós mesmos. Às vezes, o problema não é nem o diabo, o problema não é nada exterior, somos nós. E a gente precisa facilitar para o Espírito Santo esse propósito de Deus na nossa vida, porque é ruim demais esperar. E embora a gente precise ter paciência, é importante a espera, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, o meu relógio é diferente, eu tenho um limite. Só que tudo coopera para o bem, quando a gente realmente ama a Deus, mas quando não ama, não coopera, não.
a gente fica, a pessoa, a gente não, Deus me livre, eu não quero ficar nem inserida nesse lado, não. Mas é difícil. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa quanto tempo, tem que confiar e esperar, Deus vai fazer. Deus vai realizar, vai acontecer. Mas a gente tem que colaborar para isso. Uma coisa é deserto, outra coisa é Deus não poder te ajudar, a mão de Deus não poder agir sobre você, porque você é um problema para o próprio Espírito Santo. E é nisso aqui, eu vejo essa situação de Isaías assim. As pessoas foram um problema para Deus agir. Deus é grande, é forte, é o Senhor dos exércitos. Imagine, se é o Senhor dos exércitos, é o que mais sabe lutar, porque para ser general, primeiro tem que ser um grande lutador. Só pode ser chefe aquele que sabe lidar com as batalhas. Então você tá atrás de um cara, de um exemplo aqui na Terra, humanamente falando, ele é o general, ele é o bam, bam, bam. Eu sou um soldado dele, mas ele me cobre. Ele tem experiência lá na frente, ele já sabe de tudo. Então, poxa, eu tô ali sob a supervisão dele. O general é experiente, o senhor da guerra ali, ele é experiente. Vai me conduzir à vitória, porque eu treinei com ele. Hoje, espiritualmente falando, a gente tem o Senhor dos Exércitos. Como que ele vai poder é, manifestar essa grandeza toda se a gente não está nem inserido dentro da vontade dele, está se desviando do propósito, né? Então, o estudo aqui é grande. E a gente vai dar continuidade agora em. Eu parei aqui em Deuteronômio 9, 6 e 13. Vamos para Isaías 62, né? Ainda falando dessas metáforas. Isaías 62. Não, Isaías não. Jeremias, desculpa. Jeremias 62. Jeremias 62, gente. Minha Bíblia está faltando página, não tem E não, Jeremias eu volto na 62, página. não. Desculpa. Oi, gente, desculpa. Eu vou pular esse aqui porque tem um i. Ih, eu acho que eu não anotei, eu anotei errado. Vamos pular esse aqui. Vamos para o 48,5, né? Vamos dar uma puladinha aqui para o 48,5. Me desculpe, esse aqui realmente a pessoa sem óculos fica difícil. 48, versículo 5. Apesar de Israel saber que nenhum ídolo o ajudou, Isaías prevê que mais tarde a nação atribuirá sua salvação a um Deus que não é o Senhor, né? Como a gente pode ver que eles fizeram ídolos para si. Vamos voltar lá para capítulo 48, versículo 5 de Isaías. 48, 5. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Né? É uma tamanha ignorância. Teve até outro dia uma referência que eu falei que as pessoas ficam construindo ídolos e depois adoram. Quer dizer, você é maior que a escultura que criou. Como que você vai pegar uma argila, construir um ídolo e depois, né, enfeitar, arrumar, pintar, ornamentar, colocar num altar e se dobrar, fazer promessas, orações, devoção, subir, descer, fazer acontecer, direcionado para aquele ídolo. Quer dizer, você é maior que o ídolo e você adora um ídolo. Quer dizer, então é questão de raciocínio. Quem me criou, quem me formou foi Deus. Então, a quem a gente deve adorar? Não é difícil, não precisa nem pensar muito, né, dona Lília? Eu ainda gostaria de falar a respeito aqui do verso 4, algo mais. Quando ele fala da sua cerviz, em algumas versões dura cerviz, em algumas versões a cerviz como um nervo de ferro e a testa é de bronze, a gente pensa logo que é uma dificuldade desse povo de poder se submeter a Deus e de se inclinar.
Bom, a cerviz é justamente aqui o seu pescoço, né? Cervical, pronto, tá aqui. Então, a dura cerviz, né, te impede de você inclinar, vai manter você sempre com um aspecto enrijecido, como se você fosse muito arrogante e muito definido a respeito das suas convicções. Mas não é só isso. É difícil também uma pessoa que tem dura cerviz virar a cara. Vamos imaginar da seguinte forma: eu preciso voltar aonde eu caí e, e retornar para um novo recomeço. Como é que eu vou voltar atrás se eu nem consigo parar de olhar para frente obstinadamente? Não é que você não deva olhar para frente, mas é esse olhar para frente obstinadamente, com esse tom de rebeldia dentro de si. Então, mais do que você simplesmente não conseguir se inclinar, é você não conseguir se arrepender e voltar atrás. E reconhecer que, bom, esse meu caminho aqui está errado, eu tenho que ir para outra trilha. Né? Eu procurei um atalho que não valeu a pena, eu tenho que voltar para a minha trilha inicial. E essa condição você acaba perdendo. Eu estou batendo muito nisso, pessoal, porque o que eu tenho visto muito, pessoas que têm um determinado grau de conhecimento, um determinado entendimento da palavra de Deus, de ter tido relacionamento com Deus, de ter até intimidade com Deus. Essas pessoas chegarem no nível tal que acham que já podem tomar suas decisões sem o conselho de Deus e vão em frente sem necessariamente estarem fazendo a coisa mais acertada. Quem está de fora às vezes observa melhor e você, inclusive, tenta falar, orientar, e não adianta, não dar certo. É justamente o que Deus está falando aqui. Olha, esse caminho aí que você está tomando, tão obstinadamente, tão teimosamente, tão rebeldemente, não vai te levar para um lugar de sucesso, vai te levar a um lugar de morte, de desonra, de vergonha. Volta e vamos mudar esse processo. E aí a palavra continua dizendo que eles têm uma testa como se fosse de bronze, uma fronte como se fosse de bronze. É algo impenetrável, como se fosse um capacete que não permite que as palavras de Deus penetrem no pensamento da pessoa. Nossa, não vai penetrar no pensamento, não vai ter mudança de pensamento, não vai ter confronto de ideias, não vai ter mudança de pensamento. Se não tiver mudança de pensamento, esquece que não vai ter arrependimento e todo o processo fica paralisado. Mas o que eu tenho observado hoje é isso. E as pessoas que eram para continuar progredindo estão paralisadas dentro das suas atuais condições. Era para estar caminhando e crescendo e continuar indo em frente, e não. E muitas, inclusive, já estão regredindo, que para mim é muito sério. Hoje eu conversava com uma pessoa que é da fé, e há muito tempo, e essa pessoa da fé, de quem eu não esperaria, sinceramente, eu não esperaria. Não esperaria. A gente pode esperar tudo do ser humano, mas eu não esperaria que essa pessoa dissesse: se Deus continuar me provando, eu vou cair. Eu fiquei assim. Não ouvi isso, é o cão falando, uma pessoa falando. Pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo e acreditam que já sabem tanto, que já são tão capacitadas, que já estão tão bem, que não conseguem ouvir o conselho e mudar seus hábitos. A gente vai ver aqui que essa profecia que Deus está mandando para ajudar é uma profecia que, que vai acabar se cumprindo. Mas, pessoal, o que é de fato uma profecia? Isis, o que é de fato uma profecia? Duas palavrinhas, rápido, responde para mim. Profecia é você dizer à pessoa o que vai acontecer no futuro. E o objetivo é de demonstrar que aquilo não vem de você,
que aquilo vem do céu. Ponto. Tá certo. Dona Cida, rapidinho, 2 palavrinhas. O que é profecia? Ó, profecia, para mim, é dizer aquilo, talvez até que eu ache, não que Deus acha. E profetizar é você dizer algo bom para aquela pessoa se levantar ou algo ruim até para aquela pessoa cair. Dona Mari, rapidinho, Dona Mari, o que é profecia? É como se fosse uma previsão, né? De algo, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. É tipo, mostrar, olha, você está fazendo assim, é como se fosse uma coisa, tipo, consequência dos atos. Penso dessa forma. Pronto. Mais resumidamente, em uma só palavra, profecia é um alerta. Ok? A profecia é um alerta. Qual é o objetivo? Abrir o entendimento para que a pessoa mude de procedimento. Ok? Profecia é um alerta. O que a gente está vendo aqui dentro de Israel? Inúmeras profecias. Elas alcançaram o objetivo delas? Nem todos. Vamos concordar que não? As profecias Elas se alcançaram. cumpriram, mas Sim, elas não alcançaram o objetivo. Qual era o objetivo? Alertar e fazer a pessoa mudar de proceder. Conseguiu? Não. Israel continuou lá, insistindo em fazer errado. Judá insistindo em fazer errado. E, enfim, todo mundo fazendo errado. A profecia funcionou? Não. Ela se cumpriu? Se cumpriu. Se cumpriu. Mas o objetivo, pelo menos as profecias que predizem as consequências ruins, não era para ter se cumprido, pessoal. Vamos pensar, é um alerta. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, por exemplo, uma pessoa, você está inclinado a fazer algo que não vai dar certo para a sua vida. Mas você não consegue enxergar, sabe? Porque você é tão top, cara. Sabe, você é tão sábia, você é tão inteligente, você entende tanta palavra, você tem tanta comunhão com Deus que você já não consegue perceber quando você está errando. Sabe? Você não consegue mais ouvir os alertas. E eu duvido que Deus não dê alerta para a gente. Duvido. Então, vai Deus e tenta falar com você. Não consegue, de uma forma ou de outra, envia alguém. Ponto final. Pronto. Enviou alguém, um pastor, um amigo, um parente. Enviou alguém. Será que você vai conseguir ouvir esse alerta? Aonde eu quero chegar? Essa pessoa que eu conversei hoje, eu dei um alerta. Será que ela vai ouvir o alerta? Sabe o que é mais comum a gente observar? Eu, nos meus 20 e poucos anos aí de evangelho, que não é muita coisa, mas o que eu tenho observado é que não é normal as pessoas ouvirem conselhos. As pessoas pagam para ver. As pessoas não querem ouvir profecias. As pessoas querem seguir a sua obstinação. Permanecem com a dura serviço. Não são capazes nem de se submeter a Deus, nem de se arrepender e voltar atrás. Elas não conseguem. O pior para mim, dentro desse verso, é justamente isso. Entende? Você não vai conseguir se arrepender. A gente está vendo um Israel aqui que não se arrepende. Como Rosa trouxe aí um verso, eu acho que foi o de Gênesis 32, não, foi o de Deuteronômio 9:6, que ainda que Deus estivesse fazendo algo por aquele povo obstinado de dura serviço, aquela justiça não vinha daquele povo, porque aquele povo era obstinado de dura serviço. A justiça estava vindo pela misericórdia de Deus. E era a justiça de Deus, não era a justiça que aquele povo merecia. Não era a justiça que merecia. Hoje ainda sou assim. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Eu estou preocupada com o rumo que pessoas como nós, que já têm algum tempo de entendimento do evangelho, não vou falar nem tempo de igreja, tá, pessoal? Se for falar de tempo de igreja, a coisa fica mais estarrecedora. Vamos falar de tempo de conhecimento da palavra de Deus. Quando você começa a ter esse envolvimento e você começa a simplesmente achar que é capaz de tomar suas decisões sem ouvir conselhos.
Ah, não, Lília, mas agora eu tenho que ficar pedindo conselho para os outros de forma alguma. Eu penso que o melhor aconselhador é o Espírito Santo. Mas vai chegar um momento em que os conselhos vão chegar a você. Por quê? Porque o Espírito Santo não está conseguindo falar com você. E aí, o que é que você faz? A maior parte das vezes? Maior parte das vezes, pessoal. 99% das vezes? Não. Isso aí é a pessoa que está falando a meu respeito. Isso aí não é Deus falando comigo. Não é Deus falando comigo. Essa pessoa que eu conversei hoje tem alguns meses, eu falando, velho, não vai por aí, se afasta da aparência do mal. Depois de meses, hoje, a pessoa fala, se Deus continuar me testando, eu vou cair. Mas há meses, o Espírito Santo lançou uma profecia. O objetivo da profecia é ser um alerta, pessoal, não é se cumprir. O objetivo é justamente o contrário. É que você mude o seu proceder, mude seu comportamento, mude suas tomadas de decisões urgentemente, para que você realmente não venha a cair. Isso é preocupante. E a gente só se dá conta disso depois que caiu. Aí depois caiu, pô, fulano falou, ciclano até falou, Deus até falou, eu li na palavra, até agora eu entendi. Tenha sensibilidade para ouvir a Deus. Como é que você vai ter sensibilidade de ouvir a Deus? Não tendo dura serviço, não achando que você é alguma coisa. Né? Como eu conversava com uma outra pessoa no início dessa semana. E ela falou, não, quando eu for obreira, eu vou ser santa. Ela não acredita nisso. Isso é ilusão. É capaz de, quando você for obreira, você se tornar mais orgulhosa e arrogante. E achar que pode pisar nos outros porque você tem um título. Entende? Então, eu só queria fazer isso aí. O Espírito Santo tem me incomodado muito ultimamente com isso. Tá? Que a gente tem dado os alertas. Isaías é tudo profecia, pessoal. Isaías é alerta sobre alerta. Dados alertas, e o que a gente percebe são pessoas obstinadas dentro da igreja, confiando que estão fazendo a coisa mais acertada. Aí daqui a um tempo, 2 tempos, 3 tempos, não importa o tempo, a pessoa chega e cai. Gente, é triste. Eu fico me colocando no lugar de Deus, não tenho como mensurar, porque o amor de Deus por a gente com certeza é muito maior do que o amor que eu possa desenvolver por qualquer ser humano. Não tem comparação. O meu amor por qualquer ser humano, minha mãe, meu marido, as pessoas que mais amam nesse mundo, meu amor por qualquer ser humano não se compara com o amor de Deus para com a gente. Não se compara. Né? Então, eu não posso mensurar a dor de Deus, mas eu digo que eu fico extremamente triste, eu fico dolorida quando eu vejo alguém que está próximo de mim numa caminhada com Jesus e ela começar a retroceder e não perceber, simplesmente achar, não, mas eu tenho esse conhecimento, eu tenho isso, e achar que sabe ou que é alguma coisa. Perigoso, perigoso. A gente entra numa vibe de sair julgando geral sem se auto-julgar. É perigoso. Mas segue aí, Rosa. Na verdade, a observação que a senhora falou, que a moça falou que quando fosse obreira, ela seria santa. Na verdade, a gente entra santificado. Só é obreiro aquele que é santo. E, na verdade, é, se a gente for pesar o que é realmente ser um obreiro, se for analisar realmente a responsabilidade, que não se trata de cargo, né? Se olhar somente pelo lado espiritual, é para tremer e temer. E falando em relação a ser obreiro, né, como a senhora falou que tinha perguntado se eu estava na aula, eu realmente estou como discípulo, né? E aí o Bispo Macedo estava pregando essa semana se aquilo que a gente mais quer, mesmo sendo da vontade de Deus, se isso não tem se tornado o nosso Deus. Aí eu fiquei avaliando várias coisas que eu quero, inclusive voltar a fazer a obra.
voltar a ser obreira. Mas eu fiquei analisando porque, assim, o mais importante não é o que a gente vai alcançar de Deus, é ter o próprio Deus. E foi o que ele quis mostrar para a gente na pregação que ele, a penúltima que eu assisti, que não é o ser, não foi o Bispo Macedo, foi o Bispo Renato de novo. Não Deus não é um meio para o seu fim. O Deus tem que ser o seu início, o meio e o fim. E as suas coisas é segundo a vontade dele, né? Se aí você tem que se perguntar, é da vontade de Deus? Não é da vontade de Deus? Se for da vontade de Deus, vai acontecer, eu vou ter isso, isso, isso. Se não for da vontade de Deus, amém também, porque ele sabe, ele tem todo o nosso futuro, ele sabe realmente o que é melhor, né? E aí, só realmente querendo, quando a gente quer agradar a Deus, quando a gente quer realmente estar apegado, envolvido com o Espírito Santo, a gente pensa dessa forma. Porque muitas coisas que eu pensei que era bom para mim, nem sempre, nem tudo foi da vontade de Deus, foi da minha vontade. E eu acabei por me prejudicar. E hoje em dia eu já não, nem cogito em dizer assim, eu quero isso. Eu falo, ó, primeiro se for da sua vontade, e se isso. Se não for, beleza também. Né? É questão de amadurecer e tomar muito tapa na cara, aí a gente vai tomando um jeitinho. Aí no 48:1, que vai até o 11, no estudo, não é a Bíblia necessariamente aqui, é só um estudo, teve uma notinha a respeito de tudo que ele representa, né? O capítulo 48, do 1 ao 11. Aí então diz: a seção dirigida a todo Israel condena o povo por sua hipocrisia, como a gente pôde ver no versículo 1, pela sua idolatria, só um minuto, pela sua idolatria, no versículo 5, pela sua arrogância, mais à frente no versículo 7, e traição, que é no versículo 8. Ao mesmo tempo, o oráculo promete salvação ao povo, pelo amor do nome do Senhor, que vai estar lá no versículo 9 até o 11. O tom é semelhante ao de Isaías, que a gente vai ver a referência no 42, 18, 19, no 43, 22, 25, no 46, 1 e 13. O oráculo está dividido em 4 partes. Primeiro, convocação de Israel para ouvir o discurso, né, no versículo 1 e 2. Segundo, acusação de que a descrença de Israel é indesculpável, já que o Senhor revelou ser ele quem o estava ajudando e não os seus ídolos, no versículo 3 e 5, e a perversão, ou a previsão da salvação vindoura, que vai estar no versículo 6 e 8, né? E a promessa de que o Senhor adiará seu juízo por amor do seu nome, apesar de tudo e de tantas coisas, tem tudo isso, né? A misericórdia de Deus, que não é algo assim a perder de vista, não, tem um limite. Então, no 48:6, já saímos do 5. Dona Lília, a senhora quer referência a alguma coisa? Quer dar um parecer no 5 ou alguém? Então, vamos dar continuidade aqui. 48:6. Coisas novas abrangem a carreira de Ciro, né? Que vai falar mais adiante. No versículo 14. A queda da Babilônia e a restauração de Israel, no versículo 20, que inaugurou a ira messiânica, vai estar lá no versículo 6, e a restauração de todas as coisas, que depois a gente vai ver uma referência em Isaías 65, 17 e 19. Para ser capaz de mencionar coisas ocultas, o Senhor precisa conhecer e controlar o futuro. Para ser capaz de anunciar coisas ocultas, o Senhor precisa conhecer e controlar o futuro, né? E ele controla e sabe todas essas coisas. E a gente fica aqui batendo cabeça, querendo, porque querendo que Deus faça de uma maneira diferente, que Deus faça do nosso tempo, que Deus faça de qualquer jeito, quer dizer, limitando Deus dentro de uma caixa do nosso entendimento pequeno, para que ele se ajuste às nossas necessidades. Como o bispo mesmo falou essa semana, que Deus não é um meio para o nosso propósito. Deus é o fim de todos os nossos propósitos. Deus é o início do nosso propósito e ele está no meio, onde nós estamos agora, em todo esse propósito.
É, vamos olhar aqui em a traição, né? 48, versículo 6, 48, 6. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isso. Porventura não anunciareis, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conhecestes. Deixa eu ver se tem alguma referência bíblica aqui que eu tenha anotado. Vamos lá em Isaías 65, 17 e 19. Vamos mais para frente, Isaías 65, 17 e 19. 65. Quem abriu precisa de tempo aí. 17 e 19. Eita, peneira. Acharam? 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo, né? Deus está preparando a gente para coisas grandes. Muitas pessoas não vão alcançar coisas grandes necessariamente aqui. Não é porque Deus não quer dar. Talvez a pessoa não está preparada. E é melhor não ter do que perder. É melhor não ter, não alcançar certas coisas do que se perder. Então, Deus está criando a gente para um propósito maior. A vida com abundância. Outra vez eu torno a referência que o bispo falou. Muitos dizem que eu sou filho de Deus, eu tenho que ter vida, vida com abundância, o Senhor prometeu. Mas a vida com abundância, diante da maturidade que o bispo também, né, está tendo, porque todo dia a gente amadurece um pouco quando a gente progride na fé, não é necessariamente a vida financeira, coisas aqui, porque coisas aqui são só coisas. E nós não valemos pelo que temos. Diante de Deus, nós valemos pelo que somos. O que temos dentro de nós, dele, o que tem de Deus dentro de nós. Então, a vida com abundância é a eternidade. Sabe lá o que é viver uma vida, né, de gozo, de paz, sem choro, um novo nome, um novo corpo, não envelhecer mais, não adoecer, não vamos reconhecer família, tudo bem. O tempo que passamos com ele aqui já é o suficiente, porque tem uns parentes que é uma bênção, é melhor deixar do jeito que tá. Mas, assim, são muitas coisas, são coisas grandes, e a gente fica, às vezes, se perdendo, como isso já aconteceu muito comigo, buscando, não, porque é isso, guerra é guerra, e tem que vencer o quê? Tem que vencer para ter mais dinheiro? Você sabe se você tem capacidade Porque Deus sabe a capacidade de cada um. Sabe que lá se você tem a capacidade de ter mais dinheiro assim, né? Hoje eu olho para minha vida, eu vejo eu tenho tudo que eu preciso. Eu sei que eu quero mais, eu tenho condição de alcançar mais. Enquanto tiver saúde, eu vou lutar. Mas hoje em dia já não mais faz parte de mim essa guerra em busca de coisas. Porque o mais importante é dentro. E se Jesus voltar, será que temos confiança o suficiente diante dele para entrar pelas portas, receber a tal coroa que ele tanto fala, o nome novo, né, o novo corpo, você poder virar eternidades e eternidades diante da presença de Deus, você não vai trabalhar, né? Não vai ter filho enchendo mais seu saco, não vai envelhecer, ficar preocupado com renil, né? Meu Deus, amanhã eu vou para a igreja e o culto que eu tenho que a roupa para usar. Não, você vai ter uma vestidura celestial, uma vida regalada. Então, para que ficar, né, se acabando tanto assim? Porque às vezes a gente tira do foco principal, que é a salvação, é santificar, né? Fazer aquilo que o Senhor espera de nós, algo diferente, algo novo, parar de ficar, né, só buscando, lutando, dando propósito para alcançar. Será que Deus alcançou de você aquilo que Ele tanto espera? Então, hoje a visão tem que mudar, a gente tem que se avaliar, né? Voltar
tá assim, o olhar mesmo para dentro, para o interior, que é muito importante. A vida com Rosa deu uma travada aí de novo, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Mas já está chegando, inclusive, aqui o nosso tempo. Eu, particularmente, não acredito que a gente vai se esquecer de ninguém. Falei isso com vocês, né? Acho que a gente vai lembrar de todo mundo. Eu acho que não. Que vamos esquecer sim, porque não faz sentido. Aí o nosso amor vai ser terreno e não celestial. Já esquecer não faz sentido. Toda experiência que a gente adquiriu, vamos esquecer tudo isso. Mas aí a gente vai acabar lembrando de quem ficou, E o que que tem? penso eu. Aí a gente não vai ter uma vida de louvores, não. A gente vai ficar preocupado e não vai mais ter igreja universal para fazer corrente lá em cima. Não, não precisa corrente para isso, não, Fia. A gente vai estar do lado de Deus, não vai ter mais essa carência, não. Não Tem faz essa sentido. necessidade, não. Aqui nessa terra, a gente perde pessoas, perde entes queridos. A gente não continua vivendo? A senhora se enterrou com sua mãe quando a senhora morreu? Quando ela morreu? Não, continua vivendo, filha. Deixou de ser feliz? Não, Não. não. Ser Então não tem, até tem essa deixar. conversa, não. Não, mas eu penso, uma vez com a pregação do bispo, eu entendi isso, que eu tinha essa dúvida. Mas não faz sentido chegar lá em cima e lembrar que Paulo foi meu marido. Aí eu vou ter sentimento carnal. Não vai Eu ter, acho não. Porque assim como vai mudar o corpo, os sentimentos vão ser mudados. O que vai ser transformado é a forma da gente encarar algumas coisas, porque o corpo mudou. Então, dentro daqui das nossas necessidades, está o nosso corpo. Então, será que a gente vai sentir fome? Vamos ser levados para uma mesa, um banquete, né? A grande ceia do Senhor. Mas será que a gente vai sentir fome? A fome a gente tem aqui por causa desse corpo, que necessita um determinado tipo de alimento. Será que o alimento que a gente vai comer lá é a mesma coisa que a gente come aqui? Frango, vamos bater para frango, esse galinha, banquete ovo, é né? diferente Porque lá o em cima. corpo vai mudar, então algumas coisas vão mudar juntamente. Mas não Eu faz acho que eu sentido a não gente vou esquecer, lembrar não. da minha mãe A lá gente em vai se lembrar, cima. a gente vai se lembrar. E a senhora vai lembrar muito de mim, viu? Deus ama. Oi? Pessoal, olha, Rosa não está conseguindo voltar. A gente já bateu aqui o nosso horário. Eu sugiro, vamos parar por aqui e a gente continua, retoma terça-feira, tá bom? E aí, já que ela não está aqui, eu vou pedir para uma de vocês orarem. Neide, por favor, você pode fazer a oração aí, Neide? Posso? Tá me ouvindo? Sim, senhora. Eu tô de fone. Oremos. Senhor, meu Pai, meu Deus, a Ti agradecemos, Pai, por estar aqui juntas, falando de Ti, Pai, aprendendo mais de Ti. Ó Pai, como somos gratas ao Senhor por esse despertamento, meu Senhor, por esta alerta, que venhamos estar sempre vigilante, meu Senhor. Não permita que nenhuma de nós venha cairmos, Pai. Meu Deus, nos prepara para a reunião amanhã. Pai amado, toma todas essas meninas que estão presentes na meditação, também aquelas que não puderam por algum motivo, Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada um. Também, Pai, vai ao encontro dos familiares, meu Senhor, alcança eles, faz com que
eles venham até a Ti. Cria situações, cria circunstância, Pai, para essas pessoas vir a Ti e se inclinar. Meu Deus, nos prepara para a reunião amanhã e que todas que chegarem à Tua casa, Pai, venha ter um verdadeiro encontro contigo, venha sair regozijada, meu Senhor. Meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Pessoal,